O que você faria se o próprio céu se abrisse diante dos seus olhos? O que você sentiria se visse uma visão tão grandiosa e aterrorizante que mudaria sua vida para sempre? Vamos mergulhar na experiência do profeta Ezequiel, um momento de pura revelação. Inscreva-se e deixe-se levar pela força da graça. No 30º ano, em uma tarde abafada, junto às águas do rio Quebar, Ezequiel, entre os exilados, sentiu algo estranho no ar. Uma sensação de que o mundo como ele o conhecia estava prestes a ser rasgado. Então, os céus acima dele se fenderam, não como um rasgo suave, mas com um brilho ofuscante, abrindo-se para revelar uma visão tão terrível quanto gloriosa, descendo em sua direção. Do norte, uma tempestade emergiu, não uma tempestade comum, mas uma fornalha de fumaça e chamas. Nuvens escuras como ferro e fogo irrompiam incessantemente do seu centro, consumindo o ar e o espaço ao redor. De dentro desta fornalha giratória, 4 criaturas vivas emergiram. Elas eram estranhas, temíveis, mas maravilhosamente belas. Seus corpos brilhavam como bronze polido, e cada uma possuía 4 faces, voltadas em direções diferentes. A de um homem, um leão, um touro e uma águia. 4 poderosas asas brotavam de suas costas, batendo com um ritmo que parecia mover o próprio universo. Ao lado de cada uma dessas criaturas, Ezequiel viu uma roda. Mas não era uma roda comum. Era imensa, cintilando como berilo polido. E dentro de cada uma girava uma segunda roda, perfeita em sua interconexão. As rodas eram rodeadas por incontáveis olhos, fixos no profeta, observando-o em silêncio. Elas se moviam, com as criaturas, uma unidade perfeita, guiadas por um único espírito, subindo da terra e ligadas por um poder que desafiava a compreensão humana. Quando as criaturas se moviam, as rodas também se moviam. Quando as criaturas paravam, as rodas também paravam. Elas eram uma extensão da vontade divina, obedecendo a um propósito maior. Acima das cabeças dessas criaturas, um vasto e deslumbrante firmamento se estendia, claro como cristal, parecendo sustentar o próprio céu. As asas das criaturas batiam com um som de águas rugidoras. Um som que Ezequiel descreveu como a própria voz do Todo-Poderoso. Um trovão que fazia a terra tremer. Quando as criaturas paravam, um silêncio repentino e quase ensurdecedor tomava conta de tudo. Então, do alto da expansão de cristal, uma voz ressoou firme e poderosa, cortando o silêncio. Filho do homem, Ezequiel, esmagado pela majestade e o terror do que via, caiu prostrado. Ele estava humilhado, mas também tomado por um temor reverente, sabendo que estava na presença do divino. No alto, sobre um trono de safira cercado por fogo puro, estava aquele cuja semelhança era a de um homem. Sua forma cintilava como metal aquecido, envolta em chamas que dançavam e brilhavam, radiante como um arco-íris. Era a manifestação da glória do Senhor. Uma visão que desafiava toda a lógica e a compreensão humana. A voz de Deus, agora mais próxima e clara, ordenou: Filho do homem, ponha-se de pé, e eu falarei com você. O Espírito de Deus o levantou, e Ezequiel ouviu atentamente. Deus o estava enviando aos israelitas, um povo rebelde e teimoso que se havia voltado contra ele. Ele deveria ser a voz de Deus para uma nação que havia esquecido seu caminho. Deus o advertiu a não temer o povo de Israel, mesmo que estivesse cercado por espinhos e escorpiões, símbolos da rebelião e da dor que ele enfrentaria. Ele deveria permanecer firme, inabalável e falar as palavras de Deus, quer o ouvissem ou não. A mensagem deveria ser entregue, o aviso deveria ser dado. Então, uma mão emergiu do resplendor divino, segurando um rolo. O rolo foi desenrolado e em ambos os lados estavam inscritas palavras de lamentação, luto e ai. Era a mensagem completa que Ezequiel deveria entregar, um testemunho das consequências da desobediência. Deus ordenou novamente: Filho do homem, coma o que está diante de você, coma este rolo e vá falar ao povo de Israel. Ezequiel obedeceu. O rolo, para sua surpresa, tinha um sabor doce como mel. Apesar das palavras de lamentação, a mensagem de Deus era doce em sua boca, satisfatória e vivificante, pois vinha diretamente da fonte da vida. O Espírito de Deus o levantou mais uma vez, e Ezequiel ouviu um forte estrondo. A glória do Senhor,
As asas das criaturas e as misteriosas rodas giravam com uma graça melódica que ele descreveu como música de ouro. Era a sinfonia do céu, o som do poder divino em movimento, retornando ao seu lugar de origem. O Espírito de Deus o levou de volta à realidade entre o povo de Israel. Ele chegou amargurado e com raiva em seu espírito, carregando o peso da visão e da mensagem que lhe havia sido confiada. Mas, mesmo com essa amargura, a forte mão do Senhor estava sobre ele, sustentando-o. Ezequiel permaneceu entre os exilados, um profeta com uma mensagem ardente, pronto para falar em nome de Deus, não importa o custo. Você acabou de ouvir a história de uma visão que transcende o tempo, uma mensagem que ecoa através dos milênios. Se essa história tocou sua alma, se despertou sua curiosidade sobre as profundezas da fé e a majestade do divino, então você está no lugar certo, aqui no canal O Poder da Graça. Aqui, desvendamos mistérios, fortalecemos a fé e encontramos inspiração para os desafios da vida. Clique no link, inscreva-se e junte-se à nossa comunidade. Descubra o verdadeiro poder que a graça pode trazer à sua vida.